Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos a esse maravilhoso segundo dia da Natividade de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, onde nós também celebramos a Sinaxe, o Soror, em honra Santíssima de Deus, sempre Virgem Maria, e também a fuga para o Egito, que nós comemoramos. Nossos santos teófilos padres nos deixam grandes explicações a respeito também do dia de hoje, da Sinaxe da Santíssima de Deus, sempre Virgem Maria. E a primeira delas é que, pela tradição, sabemos que quando Nosso Senhor fugiu para o Egito, nos braços de São José, aquele homem idoso de mais de 88 anos de idade, que recebeu essa grande missão de ser o pai adotivo e cuidador do Senhor. Além disso, também com Santiago, o irmão maior do Senhor, filho de José, também acompanharam eles nessa fuga para o Egito, juntamente com a Santíssima de Deus, sempre Virgem Maria. Já não bastando que o mundo não havia tido lugar para acolher o rei de toda a criação, quando ele, ao nascer, não teve a dignidade nem mesmo de lugar em algum hotel ou estalagem ou tipo de albergue, mas uma caverna ofereceu-se para receber aquele que é o rei de toda a criação. Assim também a terra de Israel não estava preparada para receber o seu próprio rei, ao contrário, o perseguiu violentamente, ao ponto que ele teve que fugir para o Egito. E quando ele foge para o Egito, nossos santos padres nos dizem que exatamente no momento onde no colo de São José Nosso Senhor entrou naquilo que era a fronteira do Egito e a Terra Santa, imediatamente Nosso Senhor pisou no Egito. Todos os ídolos, todas aquelas estátuas, todas aquelas crenças dos adoradores daquilo que é o falso culto dos ídolos, imediatamente se explodiram e caíram. É por isso que Nosso Senhor, quando chega violentamente no Egito, mostrou a força de seu braço. E uma vez que havia tirado o povo de Israel naquela outrora do domínio do faraó, também desta vez mostrou seu poderio. E aí começou o poder da boa nova do Senhor. Não necessariamente com palavras, mas desde pequenino já começou a derrubar aquilo que seria a idolatria aos falsos ídolos só pela sua presença. Bastou que passou a fronteira com aquilo que seria naquela época o antigo Egito, que depois de purificar-se da idolatria dos ídolos, viria a ser uma das grandes serras do cristianismo, e onde milhares de fileiras de monges iriam depois, como diz São João Crisóstomo, a partir do quarto século, iríamos olhar das montanhas do Egito e veríamos que, assim como o céu estava repleto de estrelas, mais ainda todas as habitações do Egito, nas montanhas, no deserto, os gorros dos monges eram mais numerosos que as estrelas no céu. E, de fato, isso ocorreu após o período de trégua, o que Constantino o Grande, São Constantino trouxe à igreja. Depois o demônio começou a atacar a igreja, não mais através de perseguição aberta, mas através de heresias, e também a moral dos cristãos completamente abaixou, de tal modo que, como já não havia mais um martírio físico a se alistar, em que os cristãos piedosos resolveram se alistar? Voluntariamente num martírio voluntário. Não mais de carne, mas de asceticismo. E aí nasce aquela maravilhosa época do monaquismo, que dura até hoje e para sempre durará, e por isso que o Egito foi um dos grandes berços da vida monacal. Pois bem, além disso, além de comemorarmos hoje o segundo dia de Natal, a fuga para o Egito, daquele que é o próprio rei de Israel, tendo que fugir de sua própria pátria para escapar daquilo que seria o abusador do trono, Herodes, nós também comemoramos aquilo que é a Sinaxe da Santíssima de Deus. Toda grande festa da igreja tem no dia seguinte à sua festa a Sinaxe da pessoa que é mais como que protagonista neste evento. Por exemplo, quando comemoramos São João Batista, imediatamente comemoramos no outro dia seguinte ao seu nascimento a Sinaxe em honra a Santo Zacarias e Santa Elizabeth. Depois nós também comemoramos aquilo que é hoje o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal, e é óbvio que a pessoa mais importante nesse nascimento no mundo dos homens é a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. E é por isso que hoje temos a Sinaxe, o seu sobor, para comemorá-la. E o que nós podemos aprender de maneira teológica a respeito daquilo que é as maravilhas sobre a Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria? Nossos santos padres nos dizem que a fé naquilo que é a pedra fundamental sobre a crença sobre a Mãe de Deus, que ela é virgem, antes, durante e após o parto, ser sempre virgem, não é apenas uma questão de piedade e costume ao longo dos cristãos. Deste dogma, deste estatuto da fé, deste código que nós deixamos como uma lei para a crença de todo cristão, depende não apenas, vejam só, depende não apenas da nossa fé cristã, mas depende até mesmo a nossa salvação.
Tão sérios são os nossos santos padres sobre o assunto de sempre virgem. Infelizmente, existem irmãos heterodoxos que se confundiram ao longo do tempo, ou se deixaram confundir, sobre esse dogma, esse estatuto, esse código que diz que, da crença de que estamos falando que a mãe de Deus é sempre virgem, ou seja, virgem antes do parto, durante a sua gravidez e após o parto, e até hoje é virgem, disso diz nossos santos padres, não só depende a nossa fé e toda a crença do cristianismo, como até mesmo a nossa salvação. Significa que quem não crê nisso está correndo o risco de jogar fora a sua própria salvação. Por quê? Hoje é um dia maravilhoso para que eu vos explique de uma vez por todas. Porque é que quem não proclama, não entende que a mãe de Deus é virgem antes, durante e para sempre, jamais poderá se dizer cristão. É impossível. Nosso Santos Padre diz que quem não entende isso nem é cristão. Não pode se dizer como cristão, aquele que segue a Cristo. Por quê? Vos ensinarei a seguinte questão. Primeiro porque é um desaforo e uma falta de piedade e desrespeito nos dirigirmos à mãe de Deus como alguém que não é sempre virgem. É um delírio. Qualquer alma humana que pense tal coisa está completamente possuída por aquilo que são ideias demoníacas, que negam a virgindade daquela que é a sempre virgem. Essas ideias só podem vir do demônio, aquele que gosta de macular a imagem do próprio homem. Mas nós estamos referindo a Teotocos. Pois bem, vamos analisar por que teologicamente é impossível haver cristianismo fora dessa defesa, que não é apenas uma piedade entre os cristãos que se dizem ortodoxos ou latinos ou romanos. Não é isso. Nisso baseia-se todo o cristianismo. E por quê? São Máximo Confessor nos explica belamente, de maneira profunda, curta e grossa, a respeito desse tema. E a primeira coisa que quero vos dizer sobre São Máximo Confessor é que ele nos disse: quem foi que vos disse que no paraíso foi-nos autorizado nos reproduzirmos da maneira que nós nos reproduzimos? Acaso Deus instaurou o tipo de reprodução como nós conhecemos, a procriação como nós conhecemos, existir no paraíso? É claro que não. A maneira como o homem e a mulher hoje se unem para procriar e dar continuidade à sua linhagem é uma maneira que é corrupta, dotado daquilo que é fruto da queda do homem. Mas não era assim, e nem deveria ser assim desde o princípio. O que significa que no paraíso, na hora que Deus ordenasse Adão a se reproduzir com Eva, ele os ensinaria uma outra maneira, a qual nossa mente não pode entender, como nós nos reproduziríamos. Mas devido à queda, o impulso da paixão e o fator passional da corruptibilidade agora nos empurra pela paixão para, uma vez que somos mortais, todo homem, sabendo que é mortal, tem dentro do seu próprio DNA caído o impulso de se unir com a mulher para deixar descendentes. Por quê? Para que o seu DNA seja perseverado ao longo da corrupção e da mortalidade. O que é a corrupção? É a morte. A morte tem poderio sobre o homem, por isso agora ele se reproduz, se une à mulher com o fator passional. E é por isso que, se a maneira como ele se une com a mulher é pelo instinto da paixão, os seus filhos todos já serão, desde a concepção, dotados não só da separação de Deus devido à queda do paraíso, nós estamos gerando filhos na própria corruptibilidade da carne. E é por isso que quando nascem, jamais podem ser dignos do reino dos céus e do paraíso, porque a própria natureza deles é caída e já foi concebida de uma maneira corrupta. Aqui, nós estamos dizendo que o leito matrimonial, após a queda, é maculado com mancha e algo que nós devemos evitar. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas há que entender clinicamente qual é a natureza da atual maneira que o homem se reproduz e qual é a natureza que seria no paraíso, conforme São Máximo Confessor. É por isso que nenhum ser humano que nascesse dessa maneira, pelo fator passional, pelo fator da paixão, jamais poderia ter poder de salvar um outro ser humano. Porque nós estamos dizendo que nosso Senhor salvou-nos apenas porque Ele encarnou e é Deus, o que Ele poderia fazer. Se nosso Senhor quisesse, Ele teria encarnado até mesmo de uma concepção corrupta e depois disso teria salvado o homem, se Ele quisesse. Porque Deus pode qualquer coisa. Mas nossos santos padres, vejam que maravilha, como em cada detalhe nos mostram pela interpretação dos santos padres todos os detalhes de como se deu a salvação do homem. O que é a salvação do homem? Deus poderia nos salvar de qualquer maneira, mas Ele quis que a nossa própria natureza humana fosse insuflada com poder de envergonhar e derrotar o demônio. Ele poderia ter nos salvado de qualquer maneira,
Qualquer maneira Deus poderia ter escolhido salvar-nos, mas os detalhes sobre isso, somente nós cristãos ortodoxos sabemos, ensinamos e temos autoridade e maneira de falar, porque vivemos isso através dos mistérios do Santo Natal e como no dia de hoje, onde mergulhamos nesse mistério e temos o acesso àquilo que é a própria visão divina sobre o que é a salvação do homem. Logo, como nosso Senhor escolheu os detalhes que podiam nos salvar, para que nós fôssemos partícipes da salvação, porque Ele não quis que a sua criatura mais amada fosse envergonhada pelo demônio e depois não pudesse se vingar do demônio em todos os níveis que o demônio nos enganou. É por isso que Ele escolheu que a nossa natureza humana fosse insuflada com um poder acima da corrupção. E é por isso que Ele escolheu preparar primeiro uma virgem, para que encarnando nesta virgem, não por uma inseminação natural, mas por algo sobrenatural, que não houvesse a participação do fator passional. Logo, fora da corrupção, seu impulso da carne, Cristo foi concebido no seio da virgem. Então, a primeira classe de hereges que não crê que a virgem era virgem, aqui está eliminada. Como poderia Deus insuflar na natureza humana poder contra a corrupção se ele fosse concebido num ventre no qual não era virgem, que já estava maculado por outro homem que houvesse passado por ali? Até porque a arca da aliança, qualquer um que triscasse nela morria. Isso era uma imagem da própria mãe de Deus, que nenhum homem jamais a tocaria. E se tocasse, morreria. Mostrando que é impossível tocar a arca da salvação, a arca da aliança. Quem é a arca da aliança? Quem é que contém o tesouro do próprio Deus e a presença de Deus diante dos homens? A própria Theotokos. Ela a arca da aliança era apenas um protótipo, um modelo a obscuras do que deveria ser a Sagrada Virgem que conteria em seu ventre um incontenível. O seu ventre tornou-se mais espaçoso e mais precioso que os próprios céus. Porque se os céus nem podem conter aquele que é ilimitável, como pode ser que ele coube no ventre da Virgem? E é por isso que então, sem a participação de homem, sem o fator passional do impulso da corrupção, nosso Senhor foi concebido. Então significa que não só ele encarnou e foi Deus, ligado, inseparável da natureza humana, através de sua encarnação, a divindade se uniu à sua humanidade, mas não só isso, atentem-se aos detalhes, porque a pessoa de nosso Salvador pode nos salvar. Porque esta carne, além de estar inseparável da divindade, é uma carne ao fator matéria de nosso Senhor, não foi concebido por uma concepção natural. Não houve o fator da corrupção e da paixão envolvido. Logo, a sua própria carne, que ele teceu para si no ventre da Virgem, além de estar inseparável da divindade, da natureza divina, é uma carne corrupta, porque foi concebida sem a participação do fator que nos diz, porque morrerás, reproduza-te. Não, a Virgem não se reproduziu dessa maneira. Nem pensava em tal coisa. Só pensava em ser a escrava de um dia a suposta mãe do Messias. E quando ela refletiu sobre isso, o arcanjo Gabriel corre e anuncia: tu és cheia de graça, o Senhor está contigo. Quando ela pensava que queria um dia conhecer a mãe do Messias para ser escrava dela. E por que nosso Senhor escolheu? Porque todos os seus pensamentos, todo o seu desejo era para que Deus pudesse ter compaixão de toda a humanidade. Toda a habitação interior da Santíssima Virgem Maria era aquilo de que, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo. Intercedia dia e noite, porque queria que o povo não passasse mais pela calamidade da corrupção. Enquanto meditava essas coisas, a ela foi dado aquele que teria uma natureza em si humana, tal como a nossa. Mas essa natureza foi concebida por um fator passional? Claro que não. Então a sua própria carne, sendo igual à nossa em substância, tem uma diferença da nossa, que é capaz agora de nos salvar e nos alimentar e nutrir com incorrupção. Entende que não é simplesmente porque Deus se uniu ao homem e temos o Theotokos. Sim, mas o que é o Theotokos? Percebe como se afastaram daquilo que é a noção de quem é Christos? Quem é Cristo? Não só é Deus e homem, mas a natureza humana que compõe a sua humanidade não está dotada pelo impulso da corrupção. Então a carne que tem poder de não só nos salvar e deificar, como também anular a maldição ancestral. Como poderia ser uma carne humana, mesmo que Deus apenas tivesse encarnado no homem e se feito Deus, que ele poderia fazer isso se quisesse, porque Deus é Deus e tudo pode? Como os protestantes dizem, não era necessário que a Virgem fosse virgem. Deus, na hora que quer, trisca, e no momento que ele triscasse nela, ela estaria incorrupta. E ali estaria valendo o mistério da salvação. E depois disso, poderia desfazer-se tudo aquilo que era a incubadora Maria. Claro que não.
Isso não vai de acordo com a noção do que é a salvação e o processo de que chama-se a salvação do homem. A carne de nosso Senhor é igual a nossa em substância, mas tem uma vantagem que por isso pode não só nos salvar, como nos nutrir e ser um alimento capaz de anular aos poucos, quanto mais comemos essa carne, como ela não foi produzida no fator passional, ela tem capacidade de nos nutrir. E é por isso que quanto mais comungamos, mais agradecemos na ação de graça. Fortalece as minhas ligaduras, os meus rins, as minhas espinhas, as minhas juntas, a minha memória, a minha alma. Ou seja, toda a nossa natureza tem poder de ser nutrida por essa carne, não só porque estamos ali comendo Deus através do mistério do que é a pessoa de Cristo, mas porque esta carne, entendam, até o fator matéria da pessoa de nosso Senhor é diferente da nossa matéria. A mesma substância e essência do homem está em nosso Senhor, com uma diferença. Essa carne não foi produzida de maneira da corrupção. E é por isso que tem o poder de nos alimentar e nos nutrir e nos dar até a nossa matéria força para um dia ressuscitar. É por isso que se nós não cremos que a Virgem era virgem e toda a sua concepção foi desta maneira ao qual vos narrei, conforme São Máximo confessou, nós não podemos ser cristãos. Estamos crendo em alguma outra coisa e não o cristianismo. Depois nós professamos que a Virgem foi virgem também durante a gravidez e após a gravidez. Porque esse, como vos disse, era o estado natural de Adão e Eva. E quando fossem se reproduzir no paraíso, seriam ensinados por nosso Senhor da maneira adequada de fazê-lo, não porque, sendo mortais, seriam atraídos um pelo outro para que o DNA continuasse e tivessem descendentes. Uma vez que agora teriam data de validade. Um dia vocês morrerão. Quando alguém não necessita deixar descendentes, e mesmo assim se reproduz para a glória de Deus, a glorificação das almas, o que seria o paraíso, vida essa que nós jamais conheceremos, porque isso, de lá nós caímos. Se fosse essa a maneira de reprodução, então não seria pelo impulso da paixão, por sermos decadentes. E temos que ter do lado a parte do gameta masculino e do feminino para darmos a nascimento a um outro ser pela graça de Deus. Somente a glória de Deus está envolvida na reprodução no paraíso. E não como uma medida até de emergência. Como morrerei, então irei a mulher, e nessa paixão, nesse veículo passional, dele deixarei descendentes. Não foi assim com o Messias, e tampouco foi assim com a Theotokos. Pois ela também foi aquilo que foi o protótipo do grande chamado. Agora vamos entender por que temos a garantia de que ela foi virgem durante a gravidez e após a gravidez. Há que entender que a virgindade, queridos irmãos cristãos ortodoxos, agora que entendem o que é a virgindade, conforme São Máximo vos ensinou, vocês agora devem cair a ficha que a virgindade não é algo que se pode simplesmente escolher por um mérito pessoal. A virgindade é um chamado e uma bênção que se recebe do próprio Criador. Não é apenas o mérito de dizer, me manterei puro para mim mesmo, para ser melhor que alguém que talvez não seja virgem. Isso é digno até de deposição de algum clérigo, se ele mencionar isto publicamente, e se é leigo, que seja excomungado, dizem os cânones. Ninguém pode dizer que a virgindade é um estado simplesmente digno de honra em si mesmo, e por isso se colocaria melhor do que os outros. Não. A virgindade é um chamado e uma benção divina. Logo, entendem porque totalmente a virgem, mesmo após o parto, tinha que manter-se virgem, porque a sua virgindade era um chamado do próprio céu. Não era simplesmente uma pessoa que foi escolhida para ser uma incubadora e depois voltaria a ter uma vida normal. Não. A vida da virgem era era uma vida de pureza interior, não só no corpo, como também nos pensamentos. Isso significa que o chamado à virgindade é um chamado para todos nós. Porque por mais que nem todos nós seremos virgens de corpo, porque algum de nós precisa, pelo chamado do matrimônio, mantermos a castidade, que é uma coisa diferente de apenas manter a virgindade. Muitos são virgens de corpo e prostitutas de mente. Assim nos ensinam nossos santos padres. Portanto, a virgindade como um chamado especial de Deus é algo que tem a ver não somente com a guarda do corpo, mas também com a guarda de nosso eu interior, de nossa alma, de nossa mente e, na última instância, do nosso coração puro. E aí teremos o que é um coração virgem. Logo, a castidade é o chamado do homem do paraíso, na qual alguns de nós manteremos essa castidade através da virgindade até mesmo do corpo, que nos será o primeiro degrau para a virgindade
da alma. Mas alguns de nós, ainda que não sejamos virgens de corpo, também na castidade, teremos no degrau desta virtude chamada castidade, a maneira de também sermos virgens no coração. E então vos pergunto, o que é de fato então a pureza de coração, que é capaz de manter o homem virgem através da castidade dentro de si? Santo Isaac o Sírio nos ensina, e toda vez que eu leio isso me regozijo nessa conexão que Santo Isaac faz com o que é um coração puro. E Santo Isaac nos diz, o coração virgem, muito para mais profundamente do que a virgindade límpida, como Santo Isaac usa uma terminologia para diferenciar o que é a virgindade límpida daquilo que é um coração purificado. E o coração purificado de Santo Isaac é sinônimo de um coração completamente rico em compaixão e em misericórdia. Essa é a conexão do que é um coração puro que Santo Isaac faz com a compaixão, é algo digno de todo louvor, queridos irmãos cristãos ortodoxos. É aqui que entendemos que não adianta nós nos mantermos aparentemente castos e virgens e puros e acharmos que isso é a finalidade do ser humano. Esse é apenas um degrau. Mantermos os pensamentos puros, mantermos o nosso corpo casto, é apenas o primeiro degrau para alcançar um dia a limpeza do coração. E como nós saberemos diferenciar se estamos sendo falsos virgens, completamente castos até, não vou dizer que cometem fornicação pelos pensamentos, nem pelos membros. Pode ser que uma pessoa, até esse nível, diga que é casta. E de fato seja, não tem pensamentos impuros e também não sai fornicando com os membros carnais. Mas pode ser que apenas essa virtude é apenas um fogo que não tem óleo por baixo e logo se apagará. Como nós entendemos isso? Através da explicação dos nossos santos padres. Significa que muitos de nós almejam uma tal pureza artificial, que nasce em orgulho dentro de tal pessoa, em dizer que é pura de mente, pura de membros, e portanto ela diz que segundo ela seria pura de coração. Mas quando nós saberemos se uma pessoa é um fake ou de fato é pura de coração? Se nas obras diárias essa pessoa é rica em misericórdia e dotada de ultra compaixão. Aí nós saberemos se de fato estamos diante de um coração virgem puro, pela tamanha medida de sua compaixão e misericórdia. Porque muitos acabam caindo na religiosidade, o puritanismo, de acharem que mantendo-se limpos de mente e de atitudes, já possuem um coração que seria puro. Mas isso não é verdade, não automaticamente. Há primeiro grau de virgindade. Quando me refiro à virgindade, aqui falando da castidade do ser. Que no matrimônio pode ser a castidade daquilo que é a fidelidade a um cônjuge. E na vida solteira ou no célibe, aquilo que é a virgindade do seu corpo. Mas para além disso, nós temos um outro nível de pureza, chamada pureza de coração. Na qual esta, que todos nós somos obrigados a termos, a castidade, a pureza de nossos membros, de nossos pensamentos interiores, é apenas o primeiro degrau para o fim, que é ter um coração puro. E qual é o sinônimo de coração puro? Rico, infinito em misericórdia, em compaixão, no qual será a imagem e semelhança de Deus. É por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que a virgindade da Santíssima Theotokos era uma bênção e um chamado elevado, no qual ela viveu, mesmo durante a gravidez e após a gravidez. Por quê? Porque quando nosso Deus viu que ela entendeu esse chamado de virgindade como um coração ultra compaixão, ela passava dias e noites dizendo: ó Deus de nossos santos padres, não permitais mais que a tua criação jaza nessa corrupção. Quando a Virgem, desde pequenina, desde criança, lia as Escrituras e meditava no que era a vida no paraíso, e como Adão havia se estabacado do paraíso, ela dedicava-se com todo o seu coração em compaixão para dizer: Senhor, não nos abandone, e suplicava a Deus uma saída. Porque de tal maneira se manteve impactada com aquilo que era a corrupção de Adão, e como nós nos estabacamos em um mar de paixões, que isso a atormentava tanto, que ela ansiava pela vinda do Messias, e rezava da seguinte maneira: como posso eu contribuir de alguma maneira? Para que o ser humano possa, dotada de amor e compaixão, entendem? Dotada de amor e misericórdia, como eu posso participar nisso e ajudar-te, ó Deus? Será que não poderia ser escrava da mãe do Messias, como uma criada? E naquele momento o arcanjo Gabriel, no momento dessas contemplações, corre com o joelho erguido, em correria, e anuncia: bendita és tu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. E bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque o Senhor está contigo. Nisso se cumpre todo o Antigo Testamento.
Então, percebe como a virgindade de Maria não era apenas uma questão funcional, mas sim, era um chamado elevado, uma bênção celestial, e por isso é claro que ela era virgem antes, pelos dogmas do cristianismo, porque sem esse dogma ninguém pode ser cristão, e foi virgem depois porque nós entendemos o que é a virgindade segundo o pombo do paraíso. E segundo nós, cristãos ortodoxos, poderíamos também manter esse coração puro através de uma vida ascética, da qual o sinônimo de coração puro será quanto mais nós avançamos em compaixão. É claro que o degrau para isso passará, sim, pela pureza dos pensamentos, pela guarda dos membros carnais, mas será apenas um pequeno degrau. Tomemos cuidado para não tomar isso como nosso mérito, um orgulho e vaidade de sermos puros. Esse puritanismo vem do demônio e depois gera uma queda terrível ao ser humano. E São Serafim de Sarov até nos ensina que quando uma pessoa cresce nesse tipo de orgulho, em sua suposta pureza, Deus permite que ele caia feio naquilo que é o demônio da impureza, para que ele reinicie sua ascese com uma vergonha melhor, vendo que o seu estado real, a sua miséria, de que a virgindade e pureza não é um mérito nosso, é um chamado especial e uma bênção celestial. E aí sim, essa pessoa arrependida de seu orgulho voltará a praticar aquilo que é uma mente correta, em levar-se à verdadeira virgindade, a buscar a pureza do seu coração, e isso se dará através da compaixão e rica misericórdia pelo próximo. É por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, que nós temos a parábola das virgens. Nós tínhamos 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Se nós estamos dizendo que existiam 5 virgens que eram loucas, elas eram puras de coração, no sentido de que se achavam assim puras de coração. Se achavam que realmente mantinham a pureza dos pensamentos e eram virgens de corpo. Mas São Marcos o Asceta nos ensina belamente que o fogo da lamparina é aquilo que é o fogo da virtude. As virtudes são exatamente aquilo que nossos santos padres nos dizem a respeito do que é o fogo. O fogo, de fato, são as virtudes. Entretanto, assim como nós temos a pura cera ou o puro óleo, é aquilo que é a compaixão e a misericórdia pelo próximo. Se nós removermos agora aquilo que é o óleo ou a cera pura, de um puro coração, representando o puro coração que arde pela virtude, para passar um tempo, o próprio algodão irá virar carbono no máximo, depois irá produzir fumaça, o que não é nada agradável, e depois se apagará definitivamente. Significa que aquelas virgens eram tolas e nécias, porque se achavam puras, como se isso fosse um mérito para elas. Na hora do banquete nupcial, quando o noivo as chamou, elas não possuíam o óleo, que inclusive em grego, a palavra óleo, como nós conhecemos azeite, e misericórdia são sinônimos. São como o eleos, que significa tanto o óleo, o azeite, como derramar azeite no próximo. Isso é a compreensão grega do que é caridade. Derramar óleo, ungir o próximo com óleo da esmola, da caridade, do amor, da compaixão, da misericórdia. É por isso que 5 virgens tinham esse combustível e as suas virtudes, que é o fogo, queimavam sobre o óleo da compaixão, porque tinham um coração puro. Mas as outras virgens apenas se achavam virtuosas e de fato eram. Para elas, exteriormente, eram puras de mente e de membros. Mas o seu coração estava longe de Deus. E é por isso que o noivo diz, não vos conheço. Porque não tinha o óleo da alegria de derramar o óleo da compaixão no próximo. Essas virtudes queimavam, mas com o tempo passariam. Não nos empurraria a tal maneira de ser virtuoso para a vida eterna. Apenas nos deixaria como uma coisa que passa. O ser uma pessoa pura e virgem para si mesmo é muito diferente daquele que possui um coração purificado, tal como a cera da abelha é pura, e por isso nós usamos na Igreja Ortodoxa cera de mel de abelha, para que seja essa a explicação de que a nossa virtude, que é o fogo, nos ensina São Marcos o Asceta. A virtude do cristão é o fogo que o aquece. Mas essa virtude tem que ser alimentada pelo azeite, pelo óleo da compaixão e misericórdia. E isso é o recipiente do nosso coração. O vaso, o copo, a lamparina é o nosso coração, que tem que estar cheio de compaixão e misericórdia pelo próximo. É esse o combustível que o noivo dirá, de fato tu és semelhante a mim, porque eu sou todo misericórdia e compaixão. E assim como minha mãe era completamente minha imagem e semelhança nesse aspecto, quando nós dizemos que o coro das virgens tem como chefa principal a Santíssima Virgem, ela possui o maior copo e a maior lamparina. Quando São Serafim e outros ascetas viam a mãe de Deus aparecendo como a general e abadesa das outras virgens, ela vem na frente como a chefa e general das outras virgens. Só que a lamparina dela é maior.
e tem mais azeite, e o seu fogo, portanto, é um fogo aquecido por uma misericórdia igual ao nível do Criador. Por isso é mais honorável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. E por isso é a chefa das virgens. E virgem significa isso, aquele que possui um coração puro. E qual é o que significa ter um coração puro? Puro de coração. Que devido a manter a pureza do corpo e da mente, a de que essas podem ser até passageiras e toda hora vêm e vão de nós, todos nós somos caídos, somos miseráveis. Todos os dias temos uma mente pura e um corpo puro. E todos os segundos, novamente, nossa mente é imaculada e nosso corpo também já é imaculado. Mas, de tanto perseverar na luta por essas purezas iniciais, um dia Deus nos dá um coração puro, na qual, quando esse coração, através de Santo Isaac o Sírio, com muitas tribulações, sofrimentos e anos de humilhação, aí, com o tempo, um coração é puro. E aquilo que é facilmente purificado também rapidamente é imaculado, no que se refere à pureza de mente. Mas aquilo que com muita dificuldade é purificado, diz Santo Isaac, muito difícil que se macule depois. Significa que a nossa mente sempre estará indo e voltando pelas impurezas. Mas quando o nosso coração de fato adquirir esse azeite, não é muito fácil que o demônio venha depois de colocar o seu veneno. Por isso demora anos, irmãos, para purificar o coração. Por isso mantenhamos o máximo possível a pureza de mente e de corpo. E com o tempo, em oração, jejum, prostrações, comungando os santos dons dessa carne que eu vos mencionei segundo o seu máximo, que tem poder de nos anular a maldição ancestral, não só porque é Deus e homem uma vez, mas porque é uma carne que não foi produzida pelo fator passional e da corrupção, nos nutre com incorruptibilidade. E comungando esse corpo e sangue frequentemente, mantendo o seu nome na mente, para manter a pureza dos pensamentos pelo nome de Deus. Comungando os seus mistérios para que todo o nosso ser seja aos poucos dotado de incorrupção. Nessa terapia que chama-se Igreja Ortodoxa, o reino do céu já nesta terra para quem quer, ao longo dos anos, com muito sofrimento e dor e tragédias, o nosso coração depois é purificado e transborda de óleo. E quando ele transborda de óleo é como Deus, que é o movimento de ágape e eros a uma vez. De eros transborda de amor. Que quando derrama, nossos santos padres dizem que esse movimento do óleo derramar é o amor de Deus que está criando, está dando-se. Mas de tanto dar, já está novamente ardendo, porque a maior alegria da mente de Deus é dar, e quanto mais dá, mais está aquecendo-se através do que é o fogo de Deus. Essa é a vida de Deus, a qual nós temos que participar através do modo de vida que nos purifica de degrau em degrau, de graça em graça, e depois somos completamente deificados à imagem e semelhança do Criador, como foi a Theotokos. E é essa festa que nós celebramos hoje, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Quão rica e belíssima é a nossa igreja com as suas explicações. Como os santos padres nos dão ânimo de entender qual é o nosso estado e para onde nós devemos ir, e até no meio desse caminho como nos desvirtuar por uma falsa ascese. Porque o matrimônio também é digno, ainda que não compunha a virgindade, também é a maneira que Deus criou para que no mundo caído uma mulher se ajudassem como mordomos um do outro em manter a castidade e pureza de mente e de corpo. Por isso, quando digo que o matrimônio é santo, significa que é uma ferramenta para que também o homem no mundo possa também se manter com a castidade. E mantendo a castidade com o tempo, ele poderá também adquirir o coração puro. E os monges, se no monastério creem que são puros apenas por não tocar mulheres e por terem pensamentos puros através da oração, e não entendem que o óleo da misericórdia é o sinônimo de coração puro, podem perder completamente também aquilo que seria o reino dos céus. Por isso, os monásticos sempre colocam a caridade como base até de sua vida ascética. Porque para nos perderem no meio desse caminho, se tens um coração tão purificado, tão limpo pelo Espírito Santo, numa vida de limpeza e asceticismo, como é que na hora de mostrar esse amor para o próximo, encontramos pessoas frias? Como muitos dos religiosos heterodoxos se tornam com o tempo. Porque são uma ascese apenas para a sua própria vaidade, e não a ascese da purificação do coração. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, suplicamos hoje a Santíssima Theotokos Sem Virgem Maria, a todos os nossos santos padres, São Máximo Confessor, São Marcos do Asceta, Santo Isaac o Sírio, Santiago, irmão do Senhor, que hoje nós também comemoramos, assim como José o Justo, que fugiu para o Egito, segurando o menino Jesus em seus braços, ele que era um ancião de mais de 80 anos. Supliquemos às pessoas que eram justas, tanto no mundo como casados, ou viúvos, como também como monásticos, para que Deus nos dê, pelas orações da Panagia, também um coração puro, cheio de compaixão e misericórdia, um coração segundo e semelhante ao próprio Deus. Que diz, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pelas orações do Puríssima Mãe de todos os santos. Amém. Amém.